coisa boa. Mas eu acho que nosso convidado ficou com água na boca também. Ele que vai falar um pouquinho hoje sobre suplementos. A gente vai falar dos benefícios e dos riscos. Mas por que para algumas pessoas a gente tem X resultado, para outras um resultado diferente? Suplemento é para todo mundo? É o que a gente vai descobrir. Ele que é médico na área de nutrologia, Dr. Fabrício Brito. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bom? Bom dia, tudo ótimo. Muito bom tê-lo aqui. Prazer é meu. Acho que já há um tempo, né? Tava para você vir aqui, que as meninas... O importante deu certo, né? É isso aí, que as agendas deram, né? Casaram, coincidiram, porque esse é um assunto extremamente importante e é um assunto sério. Exato. Porque hoje, a gente falou há pouco até na culinária, com a facilidade da compra de muitas coisas, as pessoas acabam fazendo um uso incorreto e tendo problemas ao invés de resultados E eu benéficos. vou deixar bem a informação aqui, Carol, que o importante é sempre a dose, porque a dose vai distanciar o veneno de um remédio. Tá? Então lembra dessa frase que é crucial, dose, remédio e veneno. E veneno, é a dose que muda tudo. Exatamente. De volta com o nosso Você Bonita para um assunto importantíssimo. Mandem perguntas no @VocêBonitaTV, porque a gente vai falar de suplementos, riscos e benefícios. Até que ponto, então, é interessante. A gente vai começar, a gente fez aqui umas ilustrações, até para que a gente não esqueça de nenhum, e a gente vai fazer uma comparação com os alimentos que estão aqui, né? Perfeito. Na tela, então, o primeiro, olha lá. Só que até antes, Carol, tá te interrompendo, eu acho que vale a pena claro, falar da água. Ah, você quer falar da água antes? Nada vai acontecer aqui se não tiver uma hidratação bem feita. Se não tiver água no organismo, não vai acontecer nenhuma reação química da melhor forma. Então, primeira coisa, hidratação. Tá. Você tem aí alguma recomendação? Aquela continha que a gente usa o peso como base para saber quanto a gente deve ingerir? Para não ter um erro grande, porque no meio de fisiculturismo é diferente, no meio de atleta é diferente, vocês confundem muito isso. Fabrício, o atleta está consumindo 5 litros de água por dia, tem que tomar isso. É diferente, calma aí. Tá. Geralmente, em um perfil de 50, 70 quilos, é em torno de 2 a 3 litros de água por dia. Pronto. Para as pessoas que não têm, não são atletas. Exatamente. Enfim, que têm uma vida que não sedentária, mas que treinam. Isso. E tomar ao longo do dia. Não é adianta tomar 1 litro agora e 1 litro à noite, né? Ao longo do dia, fazendo essa hidratação bem feita. Esse é o ponto principal, então. Para começar a suplementação. Isso. Primeiro, então, na tela, a gente vai falar dele, que é normalmente o que gera mais dúvidas, não sei, ou talvez o mais conhecido, que é o Whey Protein. E aí diz, ele é uma excelente fonte proteica. O que a gente entende pelo Whey, então? Olha, o Whey Protein é um dos suplementos mais consumidos aí no meio esportivo e no meio hoje em dia, né? Pra gente ter uma praticidade diária, pra gente ter isso mais fácil no nosso dia a dia. É uma boa fonte proteica, sem dúvida, uma fonte proteica de qualidade, inclusive. Só que tem aquela questão da dose que a gente vai começar a falar. Porque cada scoop tem 30 gramas de proteína. Então isso aí... vamos falar, 30 gramas de scoop em torno de 27 gramas de proteína, dependendo da marca. Tem marca que tem um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de gordura. Exato. E geralmente o que a gente trouxe, inclusive, tem 27 gramas em cada 30 gramas de scoop, né? Daquele ali que a gente trouxe. É uma fonte boa para a gente usar nessa praticidade do dia a dia. Porque, por exemplo, tem dia que eu peguei um voo, que eu vou trabalhar no Nordeste, e eu não vou levar um bife, né? Porque pela praticidade... Gostaria, né? Mas não dá, tem muita gente que consegue fazer isso, mas eu prefiro levar o Whey, né? Pela praticidade eu consigo fazer isso. Tem gente que consegue levar carne, até mais saudável, inclusive. Eu até incentivo a alimentação, sem dúvida, do que a suplementação. Mas nessas horas, vale a pena entrar com Whey. Então, aí a gente está falando até de um lanche da tarde. Exato. Porque o que eu acho que é a dúvida das pessoas é o seguinte... E daqui a pouquinho as meninas vão falar um pouco que elas são diferentes, têm tipos aí físicos diferentes e as duas fazem uso de suplementos. Então, com a gente hoje a Sam e a Vitória. Já falo com vocês. Qual eu acho que é a dúvida principal? Eu treino, então eu tomo suplemento pós-treino. Mas daí a pessoa janta, ela faz o lanchinho também, aí ela faz o café da manhã também, come o bife depois. Então, assim, o suplemento vem para um horário e um momento que não vai haver alimento. Exato. É isso. Substituir aquela refeição lá. Ele substitui. Não que isso seja... A gente aí, claro, tem as indicações. De acordo com cada caso. Não é substituir, trocar comida por suplemento. Não, tem os casos. Sim. Mas é importante que as pessoas entendam que ou é o suplemento ou é a comida. E ainda tem que ter uma orientação bem feita, porque o Whey Protein, por exemplo, ele tem várias formas. Tem o isolado, tem o concentrado, tem o hidrolisado, tem um que dá mais acne, né? Principalmente as modelos que eu atendo muito aí. Fabrício, começou a dar acne, começou a dar oleosidade. Sério? Então tem toda uma orientação que tem que ser bem feita. Tem a proteína, além do Whey, tem a proteína que hoje está muito em alta, que eu nem coloquei aqui, mas a gente complementa, que é a vegana. Então, proteína da ervilha, proteína do arroz. Porque o Whey é do leite, mas tem a proteína que vem só do reino vegetal. Exato, é vegana, que é ervilha,
arroz, né? Tem uma série de proteínas que estão surgindo aí. E é uma opção muito boa e saudável, inclusive. E elas são só proteína ou normalmente elas vêm com carboidrato também? Não, porque... geralmente vem, o principal delas é a proteína. É a proteína. Sempre tem que ler rótulo, viu? Porque eu não vou falar marcas para o paciente. Vai ficar por conta do paciente orientar lá naquela prateleira, né? Tá. Mas tem que ler rótulo. Tem que ler rótulo, ver o que tem de carboidrato, o que tem de proteína, o que tem de gordura. Tem uma regrinha nessa área, não sei se isso ainda acontece, mas uma vez me disseram e te pergunto. Quanto mais caro, é porque ele tem mais proteína e menos carboidrato e gordura. Quanto mais puro, vamos dizer assim. Hoje, falando de publicidade em TV, é difícil falar isso. Né? Porque tem um investimento alto em publicidade, o produto fica bem caro. Ah, então tem que saber olhar aí, isso, tá? Pegadinha. Não é só... Tem que conversar com quem está te indicando ali no momento que você está fazendo a Até esses dias, por exemplo, eu comprei uma sobremesa fit caríssima. Eu falei assim, deve ser uma delícia. Quando eu comi... Não, entendi. Então tem que avaliar, tem que ver rótulo, tem que ter tudo isso aí junto. Tá? Muito boa dica. Você vê como é bom fazer as perguntas? Porque no início era mais ou menos isso, essa dica. E até, inclusive, Carol, tem até uns atletas, inclusive, que usando o whey protein, quando foram fazer o doping, pegaram o doping. Então tem a questão também da contaminação desses suplementos com outros produtos. Puxa vida, isso então, é sério. isso aí é grave, isso aí tem que ser bem orientado o paciente, porque não é só comprar o suplemento e começar a tomar. Depois, por exemplo, teve um paciente meu que começou a tomar whey, quando eu fui fazer um check-up nele de testosterona, lá em cima, entendeu? Eu falei, você está usando alguma coisa que você me falou? Eu falei, não, Fábio, só whey protein. E realmente era o whey, quando eu tirei, caiu. Ele tinha alguma coisa que aumentava, podia ter um pouco até do hormônio. Exatamente. Olha, gente, importante. Bela dica. Aí a gente vai mostrar, então, o scoop e vamos mostrar a quantidade proteica dele. Olha lá. Num scoop de whey protein, então, a gente vai fazer as comparações. Perfeito. 32 gramas desta proteína, ou seja, é um scoop, a gente tem, é como se fosse 100 gramas de peito de frango. Equivalente, é mais ou menos, porque 32 gramas, o whey seria 27, mas eu quis colocar uma equivalência ali para ficar fácil. Tá, então de ovos seria de 4 a 5 ovos, pensando nas proteínas, 100 gramas de tilápia e 100 gramas do patinho. Então, tá mais ou menos parecido. 100 gramas de soja também. Soja é uma questão polêmica também, Carol, que vale a pena a gente comentar. Pela questão da soja transgênica no Brasil, né, então a gente está evitando muito prescrever isso. Tem suplementos bons importados de soja, porque quando a indústria nacional tem a produção nacional que vai acabar usando o produto nacional, né? Tá. Mas a soja, quando é importada, tem alguma marca que a gente já tem uma confiança com estudos, a gente até indica. Mas soja para homem a gente não usa. Porque a soja tem um fitoestrógeno, né, que estimula até o aumento do estrogênio, né, que é um hormônio feminino. Tem até estudos mostrando o homem que usou muita quantidade de soja, teve ginecomastia, teve atrofia, né, de testículo. Então isso aí vale a pena a gente também saber. Tá? Certo. Então é uma questão aí que você coloca como conversar com o profissional. E 100 gramas, então, do leite em pó desnatado, que a gente também colocou, até porque o whey protein, ele é do leite, do soro do leite. Mas aí te pergunto, essas 32 gramas ou 24 ou 27, que seriam um scoop, elas têm calorias. Porque a proteína tem as calorias dela. Exatamente. Como é que a gente interpreta isso e interpreta com a parte da alimentação? Olha, sempre é bom a gente saber quais alimentos têm aquele teor e é indicado de cada caso também, né? Tem um paciente que eu vou aumentar a massa dele, a massa muscular, e eu tenho que aumentar o peso corporal dele, então eu vou investir no alimento que tem até mais gordura, mais caloria, né? Entendi. Isso é importante de saber. Mas, em via de regra, o que a gente usa? Proteína do frango, é uma proteína boa, que tem um percentual de gordura bem baixo. Tá? Comparando, por exemplo, com a proteína do salmão. A proteína de salmão é altamente rico em gordura. Então, é uma proteína que a gente tem que evitar para um atleta, uma pessoa que quer definição muscular. É uma proteína que a gente tem que fugir do japonês no final de semana, tá? Uma vez por semana eu me presentei. Que pena que pode ser mais. Não, você está bem e pode, de vez em quando, pode ter essa alimentação aí, sem problema. Mas ele, então, tem mais gordura. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Esse daqui é o de whey? Esse aí eu acho que é BCA. Esse é um BCA. Esse... Peraí, deixa eu ver. O whey a gente trouxe só os scoops. Só o scoop. Eu queria ver quantas calorias tem num scoop. Vai variar de cada marca, né? Mas mais ou menos, assim, dessa aqui. A gente pode falar em torno de... Essa aqui é da... Eu quero fazer uma comparação. Proteína nacional, deixa eu ver, colocando 100 gramas, né? 100 gramas. Não, aqui tem 30, o scoop, que seria o seria em torno de 100 e pouco, 200 calorias no máximo. Tá, então em termos calóricos é muito parecido com essas quantidades que a gente colocou dos alimentos. É mais ou menos, sim. É bem parecido. De acordo com como é feito, né? Se é frito, se é assado, se é cozido, tudo isso interfere também. Se tem um molho, se tem um sal em cima, tudo interfere. Tá, então guardem aí o whey. Vamos pro próximo, depois a gente vai juntar tudo que a gente vai falar de tudo. Então, já comparamos o whey, agora a gente vai para
creatina. Importante. Para que a creatina? É uma explosão de força? Como assim? Olha, a creatina foi um suplemento primeiro que foi até estudado e com o principal ergogênico, né? Que dá muita força, dá muita daquela força para o treino, para a corrida. Então, a creatina, ela é extraída inclusive da carne, que a gente vai ver depois a relação dela ali com a carne, e ela dá muita força para ser usada. Só que tem a questão de saber a dose, porque se for usado para fim de aumentar o volume do músculo, porque ele dá um pouquinho de retida da água, né, do músculo, e aumenta o volume corporal, então a pessoa vai sentir que a roupa está aumentando, está apertada, e vai ver que a creatina está usando um pouquinho a dose acima. Entendeu? Tá, porque ela também serve para aumentar massa muscular, então para dar uma inchadinha como se fosse no aumentar músculo. a massa, só que é mais para inchar, né? Aumentar de hidratar ali o músculo, né? Aumentar a água. Retém um pouco de água. Exato. Só que aí, por exemplo, é mais utilizada para aumento de performance. Então, para a pessoa ter um treino bacana, que ela consiga aguentar até o final. Se tem um paciente, por exemplo, que está com desgaste, Fabrício, eu não estou conseguindo ir na academia, estou sem força, então aí vale a pena a gente pensar na creatina, pelo menos pré-treino. Pré-treino. Isso. Então, vamos colocar aqui algumas comparações para a gente entender aí da creatina. Olha lá. Então, 5 gramas de creatina, quanto que as pessoas fazem de uso? Geralmente essa dose, 5 gramas, 3 gramas. Mas equivale a 1 quilo de peito de frango? Viu como que é a praticidade? Não tem como a gente ter uma creatina, essa proteína aí... E comer 1 quilo de frango. Exatamente. Mas e as calorias da creatina? Porque pensando Não, creatina não tem caloria relevante, não. Mas para a gente precisar da creatina, a gente precisaria comer 1 quilo de frango para ter aqueles 5 gramas de creatina. Agora eu entendi. Nossa, 1 quilo de salmão, 1 quilo de carne de porco, 1 quilo de atum, 50 então é inviável, quilos né? de... Não fica prático para o dia a dia, né? Ela substitui o carboidrato nesse lance da performance num pré-treino ou não? Porque a energia ali da glicose para a célula é a glicose que dá, é o carboidrato, tá? Por exemplo, tem algumas dietas aí que cortam carboidrato, mas, por exemplo, eles colocam gordura, colocam óleo de coco. Aí, o óleo de coco, cada graminha, ele tem 9 calorias. Então, ele é energético, ele dá energia para a célula. Só que ele sozinho, não. Você tem que colocar um pouquinho de carboidrato junto também. Então a creatina funcionaria, mas com carboidrato ainda nesse pré-treino. Vamos aproveitar e falar com as meninas. Sam e Vitória, bem-vindas. A Vitória já está com o microfone. Queria que vocês contassem um pouquinho. Pode começar então com você, Vitória. Você faz uso de suplementos? Como é que é? Você treina? Como é que é essa parte de alimentação? Que a gente vai mostrar que as duas são magras, mas são magras diferentes, né? Por favor. Então, eu como modelo, eu preciso sempre estar com o meu corpo saudável, magro e saudável. Então, eu uso o BCA, eu tomo uma dose, eu misturo na água, e aí eu tomo durante o treino. Daí eu vou pro treino, eu misturo e vou tomando. Assim, só o BCA? Só o BCA. Então, eu tomava também a glutamina 2 vezes por dia, de manhã e de noite, porque aumenta a imunidade. A glutamina me ajuda. A gente vai chegar nelas ainda, Isso mesmo, vamos falar dela. Então todo dia aí, se você faz uma alimentação, você tem aí, imagino, um limite calórico por dia. Sim, eu me alimento bem, assim, tomo café da manhã. Você faz todas as refeições? Faço todas as refeições. E daí, quando eu vou pro meu treino, eu tomo o BCA misturado na água. Coloca o suplemento. Perfeito. Agora, quem quiser mandar perguntinha para as meninas também, Sam, deixa eu te ouvir. No seu caso. Oi, então, eu tomo a glutamina, na verdade. O BCA não funciona para mim. A glutamina eu tomo 2 vezes no dia, de manhã e à noite. Melhorou muito minha imunidade, porque eu vivia doente. A glutamina melhorou muito minha imunidade. Me ajudou muito a ter o funcionamento do intestino melhor também. E você toma também aliado ao treino? Então, eu comecei a tomar quando eu comecei a treinar. Então, eu achei que me ajudou a manter mais massa magra. Porque antes eu ficava muito mais... Eu emagrecia muito, mas eu ficava mole, flácida, sabe? Agora eu me sinto mais durinha. Então, me ajuda a manter mais massa magra, assim. Eu perco a gordura, mas eu fico mais forte, mesmo assim. Mesmo assim, eu não aumento de medida. Que é a medida continua. Que pega a gente da modelo. Você não pode aumentar a medida, mas você tem que ser definida. E daí a gente quer treinar, mas não quer aumentar de medida. Então, essas são algumas das estratégias. Eu vou falar com o doutor, já falo com vocês de novo, e daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Elas comentaram do BCA e da glutamina que a gente ainda não chegou. Porém, desses dois que a gente já falou, creatina e o whey protein,
também não pode ser indicado para todo mundo. Exato, tem que treinar para tomar esses suplementos, ou quem não treina fala assim, mas eu quero substituir uma refeição, eu tomo. Não, o whey protein até que poderia ser para uma pessoa que não tem uma vida de atividade física diária, pode ser sim. Agora a creatina não, a creatina vale a pena para quem faz um esporte aí, tá? Agora o whey protein, contras e prós aí, que a gente pode falar dos dois suplementos. Quando a pessoa tem algum distúrbio no fígado e rins, a gente tem que avaliar bem o que a gente está passando para ele. Porque pode sobrecarregar muito ainda a função hepática e a função renal, tá? Principalmente a creatina, função renal, e o whey, por questão hepática e renal. Certo. Tá? Vamos então passar para o próximo, que a gente vai chegar no BCA e na glutamina, que as meninas comentaram. Então, olha lá. A glutamina são indispensáveis ao organismo. Então, assim, está diretamente ligado mesmo a essa parte de imunidade. Olha, a glutamina, tem até várias pesquisas aí no mundo sendo feitas, que pacientes, por exemplo, de UTI, né, que usavam a glutamina, tiveram um aumento de imunidade, recuperação e pós-queimadura de uma forma bem diferente daqueles que não usaram, tá? Então, hoje em dia, a gente usa muito glutamina para idoso, para acima de 20 e poucos anos, a gente já começa a usar glutamina, para atleta, para gestante, que tem precisa de uma demanda melhor de suplementos ali, né, por conta da gestação. Então, glutamina é essencial para quê? Imunidade, função intestinal e evitar o catabolismo. O que ela disse ali, manter a massa muscular sem perder o músculo, né? Sem perder o músculo. Agora, a forma correta da dose da glutamina, como é que é? Vai variar de cada situação de saúde de cada indivíduo. Por exemplo, para elas eu prescrevi 5 gramas de manhã e 5 gramas à noite. 2 vezes por dia glutamina, tá? Glutamina. Mas a gente pode chegar em casa até de 15 gramas e não tem tanto relato de efeitos colaterais com sobredose não, tá? Não tem efeito então ela não tem efeito colateral. Maléfico, não tem estudos não. A gente pode falar que não tem porque não tem estudos, né? Entendi. De até 15 gramas a gente está usando aí por dia. Que é legal. Que é legal. E ela também não tem caloria. Não tem caloria. Ela é um suplemento não, livre, que nosso corpo, inclusive, exato, a gente produz, né? É natural, nosso corpo produz. Tá, aí, a gente vai, então, de 10 a 15 gramas, como eu perguntei. Então, a gente teria que comer 600 gramas de gema de ovo, 1 quilo de carne, 5 quilos de proteína do leite, para chegar nessa quantidade de glutamina para melhorar a imunidade. Interessante, interessante. Vamos para o próximo, olha lá. Acho que o próximo já é o BCA, né? Isso. BCA, esse negócio causa um negócio que ninguém consegue entender muito. Então, reduz a fadiga muscular, melhora a recuperação após o treino. O que é o BCA? BCA é um suplemento com 3 aminoácidos, né? Leucina, isoleucina e valina. Certo. E ele, principalmente a leucina, que ela regula o sistema emitor de ganho de massa muscular, então ela beneficia muito quem quer o ganho de massa muscular. Tá. Então vale a pena muito quem quer ter um aumento de massa muscular, uma qualidade de vida, para a gente não perder aquela massa muscular, para a gente segurar, né, numa situação de fadiga. Então esse suplemento é bem recomendado também. Que pode ser bacana, que é o que as meninas, a Vitória comentou. Agora, quando a gente está pensando, você trouxe aqui alguns alimentos para a gente ilustrar essa parte importante, como você disse no início, o alimento é o alimento, né? O suplemento é o suplemento, entendemos até pela palavra. Porém, quando a gente está falando aí de uma estratégia para perda de peso, que é o que chega muito para a gente no sentido assim, Carol, já corrigi minha alimentação, eu estou treinando, já consegui fazer atividade física, o suplemento pode ajudar no emagrecimento? Essa é a minha pergunta direta. O que eu falo geralmente no consultório, eu e o nutricionista, né, o Luiz lá do consultório, a gente fala o seguinte, olha, alimentação sempre, quando não conseguir, a gente vai deixar esse recurso de suplementação, que seria o whey à tarde, junto com a amêndoa, a gente pode estudar cada caso ali, e à noite colocar, por exemplo, um abacate com um pouquinho de dose de whey protein, por exemplo. Você pode colocar um pouco da dose no próprio alimento também. Por exemplo, para as modelos que tem que fazer, por exemplo, um desfile semana que vem, Fabrício tem que perder medidas rápido, o que a gente faria com saúde? Nossa, conta isso, porque outro dia eu perguntei. ele tem, diga. Teve São Paulo Fashion Week, apareceu muitos modelos lá. O que a gente faz? Olha, uma dieta low carb funciona muito, a gente diminui o máximo de carboidrato, pegar uma sauna para a gente perder aquelas medidas ali para uma foto, por exemplo, né? E a gente vai falar dos termogênicos, que a gente pode usar também para associar a queima de gordura corporal e para a gente segurar a massa muscular, a glutamina. A glutamina. Os termogênicos também entram, então, como uma parte importante. Sim, eu até coloquei a relação da cafeína, que cada xícara de café expresso, por exemplo, 100 miligramas de cafeína, e o suplemento que eu trouxe ali seria 100 e poucos miligramas de cafeína que tem naquele suplemento ali. Não é perigoso? Como é que a gente interpreta o termogênico? É perigoso para cada caso. Se for uma pessoa que tem hipertensão, problema cardíaco, a gente tem que avaliar. Agora, se for uma pessoa saudável, rígida, não, tudo bem, a gente pode usar se não tiver nenhum sintoma, né? Nenhum efeito colateral. Mas tem que ser cada caso. Tá aí. Dá pra gente fechar com perguntinha? Não, estourei tudo? Tá bom.
Olha, vou te agradecer, achei bem legal, eu acho que é esclarecedor. Sim, né? Sim. Pode ajudar no emagrecimento desde que a gente não some as calorias do whey com as calorias da comida, infelizmente, né? Gostaríamos, né? Mas acaba saindo um pouco do controle, mas tem que pedir ajuda, a gente tem que conversar o que a gente orientação. falou. Com orientação, não compra, não sai comprando pela internet, suplemento, porque daí é mais difícil ler o rótulo pode estar alterado ali na internet, você não sabe, vai perto, vai no estabelecimento confiável, converse com alguém, converse com o seu médico, as indicações muitas vezes, vocês às vezes não indicam a marca diretamente, mas falam, olha, eu gosto dessa, né? Aquela história, eu uso essa, eu confio. Tem conhecimento dessa marca. Eu acho que é um assunto importantíssimo, mas a gente tem que estar atento a esses detalhes que o doutor colocou muito bem. E tá aí. Bom saber, então, que eles podem nos ajudar a usar da maneira correta. Todo dia a gente pode usar com segurança ele, quando for bem indicado. E eu vou agradecer as meninas. Obrigada. Hoje com a gente a Sam Cordeiro e a Vitória Alcoforado. Bem-vindas, viu? Sempre. Obrigada aí pelos relatos. Vou agradecer o doutor Fabrício Brito. Vou deixar para vocês aqui um WhatsApp e o Instagram. Lá no Instagram é o @Fabrício M. Brito. Tudo junto. @Fabrício M. Brito. E, para quem quiser saber mais, o WhatsApp é o 94970-0866. 94970-0866. Já encontro o trabalho dele. Obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Falamos mais. Obrigada, meninas.